Minha família é bênção do Senhor. Queridos, nesta oportunidade, nós estamos na continuação do nosso guia devocional da família, o mês da família. Eu sou o pastor George Alves de Souza. A gente auxilia, pela graça de Deus, aqui na cidade de Bacabal, Maranhão. Quero trazer uma palavra, o dia 23. O tema é honrar ao casamento. Olha o que diz Hebreus 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Que palavra muito pertinente aos casais, aqueles que vivem uma vida matrimonial. E é interessante dizer que o casamento deve ser honrado. Algumas versões dizem que o casamento deve ser venerado. Isso aqui é uma alusão à santidade no casamento. E ele diz que o leito conjugal conservado puro, né? O leito aqui pode significar a expressão coito, e significa coito, a relação onde o casamento é feito de forma honesta, de forma pura também. Eu até fiz uma anotação para a gente fazer uma reflexão também sobre essa necessidade. Olha que diz a versão viva, ela diz da seguinte forma: o homem deve honrar o casamento com seus respectivos votos. O leito sem mácula é a ação onde o sexo deve ser feito de forma pura, mas também de forma prazerosa para os casais, os que são casados. Eu começo dizendo para você que a relação sexual, ela só é permitida no casamento. Se os solteiros fazem essa relação, isso é fornicação. Se alguém, ele deseja curtir a vida, deseja viver os prazeres da vida, o filho pródigo, a Bíblia diz que ele vivia dissolutamente. Isso é prostituição, onde as pessoas vendem o seu corpo por questões de benefício, de interesses particulares. E eu quero dizer que também a Bíblia condena a pornografia. A pornografia é uma espécie de prostituição, porque na pornografia a pessoa consome, na pornografia a pessoa assiste, na pornografia a pessoa compra, e isso é abominável diante de Deus. Eu quero trazer também, rapidamente, aqui, uma expressão que o dia 23, que é o nosso dia, que fala sobre honrar o casamento, ele diz que um dos maiores prejuízos que identificamos no meio cristão é o prejuízo resultante da ideia de que o sexo no casamento é algo sujo, pecaminoso. E eu quero trazer um texto muito interessante para você. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. E aqui na lição, ele diz também que talvez esse pensamento tenha surgido de uma interpretação equivocada do Salmo 51, versículo 4. O que diz lá? O texto diz o seguinte, não é nem o versículo 4, é o versículo 5. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Isso aqui está falando do pecado original. Não tem nada a ver com o prazer entre um homem e uma mulher no casamento. Mas olha o que diz 1 Coríntios 7,3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Olha que aqui eu peguei uma versão, a Bíblia, a Mensagem, é uma versão parafraseada. 1 Coríntios, só para ler esse texto, 7, do 2 ao 6. Quer ver? Medite, quer ver? Olhe, sem dúvida, mas de maneira certa, é bom estar casado, tanto para o homem quanto para a mulher. Os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é bom. Os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte o bastante para contê-lo, permitindo uma vida sexual equilibrada e plena no mundo de desordem sexual. O leito matrimonial deve ser marcado por mutualidade. O marido procurando satisfazer a esposa procurando satisfazer o marido. O casamento não é um espaço para briga por direitos. O casamento é a decisão de servir a outra parte, na cama ou fora dela. A abstinência sexual é possível por um período de tempo, se ambos concordarem e se for para algum propósito de jejum e oração, mas apenas em ocasiões assim. Depois voltem um para o outro.
Satanás conhece as maneiras engenhosas de nos tentar quando menos esperamos. Entendam que eu não estou ordenando tais períodos de abstinência, apenas dou o melhor conselho, se vocês quiserem proceder assim. Deus abençoe. Amado e querido Pai, abençoa o casamento do teu filho, que ele aprenda a honrar o seu matrimônio, zelar, que ele aprenda a santificar e que ele entenda isso em nome de Jesus. Amém.